Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor, com prazer estamos em mais uma escola bíblica dominical e hoje para estudar a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Então nós cumprimentamos com muita alegria nossos pastores presidentes, nossos alunos, nossos superintendentes e também nossos professores da escola dominical e aos amigos da escola dominical, a todos que fazem parte dessa grande família, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Temos um textuário abençoadíssimo e exortativo. Vejamos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Verdade prática: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, já começamos aprendendo aqui, desde o tema da lição, que o avivamento também, ele faz parte de algo fundamental para que a igreja cumpra a sua nobre missão, que é a missão de pregar o evangelho a toda criatura, para que todos consigam alcançar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto bíblico que a lição gira em torno dele encontra-se em Marcos capítulo 16, versículos 14 até o de número 20, que com certeza todos os nossos professores e alunos também já leram, e resta-nos então fazer os comentários que forem necessários para a elucidação de todo esse conteúdo, de modo que a lição fique mais tranquila, mais suave para todos os nossos alunos. Então, neste trimestre, vimos que nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. Três áreas que a igreja atuava preponderantemente: na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. Isso porque estes irmãos estavam cheios do Espírito Santo. E toda vez que nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos mobiliza a compartilhar também desse mesmo Espírito, desse mesmo conhecimento, desse mesmo Evangelho para a salvação de todos. E mais que isso, é treinar, é preparar, é capacitar todos aqueles que vieram a Cristo para que sejam seus discípulos, andem perto e consigam aprender todas as suas lições. Eles receberam para isso poder para cumprir cabalmente essa missão. E desse mesmo poder que eles receberam, o autor da salvação, Jesus Cristo, ele quer compartilhar com todos nós. Que esta aula dominical sirva também para que todos os alunos, toda a equipe que faz a escola dominical, seja também cheia do Espírito Santo e possam fazer o mesmo trabalho que os apóstolos fizeram. Pastor Eliseu, nós temos uma lição que é altamente importante para todos nós, a começar pelo tema, o avivamento e a missão da igreja, lembrando que o avivamento é que faz com que a igreja cumpra a sua missão. O autor, ele dispôs o assunto de forma bem pedagógica: o avivamento após a ressurreição de Cristo, o avivamento na missão da igreja local e o avivamento e as missões transculturais. Aprendemos aqui no primeiro ponto que o avivamento após a ressurreição de Cristo, ele veio para encorajar os crentes, porque eles ainda não tinham experiência sozinhos de como enfrentar o trabalho. Eles já tinham experiência? Tinham. Qual a experiência que eles tinham? De trabalhar como discípulo
aos pés de Cristo. Isso dava uma certa tranquilidade, porque diante de qualquer situação, era só dar um grito que ele estava ali pertinho e já resolvia a situação. Agora, Jesus já havia morrido, ressuscitado e ido ao céu. Então, eles precisavam de ter uma experiência própria. Bem, como que o Senhor poderia trabalhar para nós essa questão do avivamento pós-ressurreição de Cristo, isto é, a ausência física de Jesus, lembrando que ele estava sempre presente, como está presente aqui em nosso meio. Como que eles tiveram que aprender a lidar com essa situação? A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria falar sobre tão brilhante assunto, necessário assunto. Me chama a atenção quando falamos desse assunto, o texto de Atos, capítulo de número 10, que trata desde os versículos iniciais até o versículo 15 em diante, dizendo sobre a fé para crer, como pregarão se não há, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. E aí tem o versículo que me chama a atenção, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, né? Que coisa maravilhosa é quando alguém sai para fazer esta obra. E aqui, então, os discípulos teriam que fazer esta obra agora. Sairiam, seriam formosos os seus pés, mas teriam que ter uma coragem, porque Jesus não está agora do lado deles, como dantes estava em carne pessoalmente. Mas diz o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo: eu irei ao Pai, e ao ir ao Pai, enviarei o Consolador. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. E diz assim: porque o Pai vos dará outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, alós e paracleto, quer dizer da mesma espécie. Então, assim como Jesus estava ali, viria outro também com a mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma capacidade, com a mesma graça, com o poder de consolar, de ajudar, de fazer companhia, que é o Espírito Santo. E este viria, de certa forma, até com uma ação maior. Por quê? Jesus estava do lado dos discípulos, e uma vez eles tiveram que expulsar um demônio, e não conseguiram. De repente chegou Jesus depois, e até questionou, criticou-os, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês e vocês vão sofrer? E expulsou o demônio daquele rapaz, e devolveu ao Pai são e salvo. Agora Jesus não estava ali do lado deles, mas o Espírito Santo que viria, que é o agente desse avivamento, viria e não ficaria do lado, mas moraria. E Jesus usa essa palavra em João 14, dizendo: ele estará em vós, porque habitará em vós. Então, uma vez ele habitando em nós, fazendo morada em nossas vidas, nós estamos prontos para fazer esta obra, que agora não é mais de Jesus apenas, mas agora é de Jesus, mas através de cada um de nós. Então, pastor, esse trabalhar agora que eles começam a fazer, dependia dessa unção do Espírito Santo. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo para morar na vida deles, como todo crente recebe, e à medida que eles tiveram experiência com o Espírito Santo, que deram espaço e que demonstraram interesse pela obra, eles foram revestidos. De que maneira que eles demonstraram interesse pela obra? Ficando em Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, Lucas 24 e 49. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito Santo? Já, quando Jesus, até mesmo em portas fechadas, quando eles estavam aqui com medo, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Eles receberam, mas precisavam se dispor a fazer esta obra. E quando eles se dispuseram, então o Espírito Santo os capacitou e os revestiu, de tal maneira que nós conhecemos no capítulo 2 de Atos como foi abençoado aquele momento. E a partir de então, eles se sentiram capacitados. O Pedro, que era
temeroso, agora apresenta esse robusto, corajoso. Até a sombra de Pedro, os enfermos eram colocados e eram curados. Mais do que isso, as autoridades mandaram eles se calarem, dizendo: vocês calem, porque nós não vamos tratar vocês levemente, não. Vocês serão punidos gravemente, fortemente, se vocês continuarem falando desse nome. E eles disseram: olha, nós não temos como ficar calados, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E as autoridades não tiveram força contra eles, prenderam-no, mas veio um anjo e soltou-os. Depois, mais tarde, prenderam de novo, veio o anjo e soltou ele outra vez. Então não adiantava, e os discípulos, a ousadia era tremenda, e aparece Gamaliel e diz assim: olha, é melhor nós deixarmos esse povo quieto, porque se essa obra é de Deus, não vai adiantar nós lutarmos contra ela. Se não for de Deus, que for dos homens, vai se acabar por aí, logo, logo acaba e para esse noticiário, esse alvoroço, esse barulho, esse anúncio, essa propaganda toda na cidade, vai acabar. Mas se é de Deus, ela vai continuar, e continuou e chegou até os dias de hoje, porque o Espírito Santo era o agente que estava ali trazendo o avivamento na vida desses discípulos. O senhor entende que o desânimo dos discípulos era legítimo, ou era porque eles ainda precisavam do revestimento de poder, ainda precisavam de ampliar a sua experiência com Cristo? Eu creio que o desânimo deles estava totalmente ligado a esta ação do Espírito Santo, que estava ainda faltando na vida deles, porque acompanharam Jesus, viram milagres, viram Jesus ressuscitando muitos mortos. Isso nos ensina que, por mais que nós sejamos crentes, confiemos no Senhor, tenhamos visto os milagres que o Senhor tenha operado em nosso meio, nós precisamos de buscar a presença do Senhor em oração, consagrar a nossa vida. Nós precisamos primar pelo poder, pelo avivamento. Com este poder, nós saberemos que onde nós chegarmos, os demônios vão ter que sair, o pecado vai ter que afastar. E essa é realmente a atitude que deve estar na vida de cada crente. Onde você chega, os demônios têm que ir embora. Ali em torno da tua casa, na quadra da tua casa, e vai seguindo na cidade, bairro, cidade, depois partindo para outros estados. E o conselho é: não saia dali enquanto o demônio não for embora, enquanto o mal não for embora, enquanto você não alcançar essas pessoas. Agora, nós encontramos muitos crentes desanimados que não estão conseguindo resolver os problemas que vêm à mão deles. Jesus disse aos discípulos ali naquela multiplicação dos pães: deles vós mesmo de comer. Ah, Senhor, despede a multidão. Deles vós mesmo de comer. Senhor, é deserto. Deles vós mesmo de comer. Senhor, já é tarde, está fechando a noite, está caindo a noite. Dê comida para esse povo. Então, veio o problema à tua mão, está perto de você, é porque Deus quer usar exatamente a tua mão para resolver o problema. Não sejamos covardes, vamos usar as armas espirituais, mas vamos resolver os problemas que vêm até nós. Que bênção que logo depois eles aprenderam a lidar com esse novo Consolador, esse outro Consolador, porque Jesus também era Consolador, só que eles viam Jesus fisicamente. O outro Consolador, eles não os via, em que pese sentir a presença dele, e o ambiente que ele estava era muito saudável. Contudo, eles ainda ficavam como órfãos, porque faltava uma pessoa física lá perto deles. Eu posso até entender assim, eles se sentiam como de quem tivesse tirado uma pessoa, um companheiro, um pai, uma mãe, ficavam sentindo órfãos, meio sozinho, perdido por lá. Mas logo depois eles aprenderam a lidar com esse companheiro, com esse Consolador, esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, que mesmo sem poder vê-lo, é possível senti-lo e ser fortalecido, ser abençoado por ele.
próprio Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, né? Porque já sabia que eles tinham Jesus ali como um pai, como o suporte, né? Mas o Consolador veio e superou, resolveu essa lacuna, e eles puderam desenvolver esta obra. Como diz o pastor João César, aprenderam que Jesus estava com eles, que eles podiam cada um fazer a obra de Deus, não precisavam ficar esperando pelos outros. Isso é importante, pastor, que antes a gente esperava, chama o pastor, chama o presbítero, chama o diácono, e aqui vai nos ensinar a pessoa do Espírito Santo, como está no pastor, como está no diácono, no presbítero, está em você. Faça a obra. Claro que nós temos companheiros e precisamos. Uma vez eu estava ali no presídio, precisou, no momento só tinha pessoas não crentes, e uma pessoa estava endemoniada, segurado por uns 5, 6 ali, homens muito fortes, e eu pedi, faça uma ligação aqui, chame esse pastor, aí vem um pastor aqui para nos ajudar, porque estava sozinho. Então a gente pode pedir ajuda, mas... Nem só pode, como deve. Deve, mas também, se não tivesse o pastor, o demônio teria que ir embora de qualquer maneira. Mas companheiros é para isso, é para nos ajudar, para que a gente possa se sentir mais tranquilo e cumprir a Bíblia, que nos ensina a sermos unidos e trabalharmos com disposição juntamente com os irmãos, porque o cordão de 2 dobras e 3 dobras não quebra facilmente, né, pastor? Verdade verdadeira. Também, pastor, eu consigo aprender aqui que, mesmo com a aparição de Jesus várias vezes depois de ressuscitado, eles ainda ficavam meio preocupados. Alguns não criam literalmente nessa ressurreição, outros estavam com dificuldades para entender a questão desse novo Consolador e acabavam mesmo tendo dificuldades. Mas logo logo Jesus os confortou, os habilitou, derramou soberanamente sobre eles o Espírito Santo, e agora eles se sentiram fortificados, sentiram o poder de Deus na vida deles. E quando o poder de Deus nos enche, então a dificuldade, o problema, a luta fica diminuta, e Deus grande em nós nos sentimos habilitados a trabalhar. É o que aconteceu aqui. O avivamento faz isso, o avivamento traz isso, traz o Espírito Santo para dentro de nós, aquela convicção, aquele poder, aquela certeza, aquela graça que opera de um modo especial. Eu penso, pastor Eliseu, que no segundo ponto, o avivamento na missão da igreja local, que a igreja tem essa missão nobre, que nós já lemos aqui: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora preste atenção: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o avivamento na missão da igreja local, ele fez os apóstolos entender a importância da pregação, ele fez os apóstolos entender que o Espírito Santo iria com eles e os ajudaria nessa pregação. Como que o senhor pode nos esclarecer o avivamento na missão da igreja local, a contribuição dele para que os resultados esperados sejam alcançados? A igreja local precisa focar em sair das 4 paredes. É o que nós vamos ver aqui, o comentarista traz para nós, dizendo que nós precisamos evangelizar. Existe N maneiras de evangelizarmos, através de cultos ao ar livre, através de uma visita ao hospital, uma visita ao presídio, a um orfanato, a um asilo, casa por casa, indo às praças das cidades. Na igreja primitiva, uma das maneiras principais deles evangelizarem era nas casas, e ainda é, considero eu, a melhor forma de ganharmos almas para Cristo. Você marca uma reunião em uma casa,
vai com alguém que canta, de repente toca um violão, toca um teclado e dá uma palavrinha ali, pode ser algo rápido. Canta um hino, dois, e uma palavrinha de 5, 10, 15 minutos e já alega aquela casa, faz uma oração e muitas vezes a pessoa já fala assim: olha, gostei tanto, Jesus está falando comigo e eu gostaria que fizesse também na casa de meu filho. Ou às vezes a pessoa que está ouvindo ali tem um vizinho, o vizinho fala: vocês podem fazer lá na minha casa também uma reunião como essa? E aí você já vai para outra casa e isso segue-se por uma linha, vai se criando uma dimensão tão ampla que quando menos imaginamos estamos tão abarrotados de trabalho que nós não temos nem como nos preocuparmos em planejar uma outra forma de evangelizar, ou não perdemos tempo nos preocupando onde é que vamos encontrar uma pessoa para ouvir a palavra, porque serão tantas casas para que a gente saia evangelizando. Então hoje, uma das formas principais que eu considero de evangelizar é indo às casas, seja você que mora aí na linha. Por exemplo, eu essa semana mesmo, a semana passada, tem um aluno que ele não assim, deu a entender que não entende nada de Deus, mas a gente é amigo de sala de aula, aí eu ligando para ele, conversando com ele, eu falei: eu vou lá na sua casa, posso cantar um hino com você e levar um companheiro para cantar um hino, tocar um violão, e até se você quiser fazer uma oração com você? Ele falou: pode. Aí ajeitei para marcar com ele. Quando foi no sábado, ele ligou para mim e falou: você conhece aquela igreja que está no Teixeirão? Eu quero visitá-la amanhã, mas eu quero fazer um compromisso com Jesus. Eu e minha namorada queremos ser crente. Aí, já adiantando o processo, isso aconteceu a semana passada, depois ele não pôde ir à igreja, tem toda uma razão, mas eu digo assim, a maneira que a gente se organiza e Deus já vai trabalhando e a pessoa aceita você em casa, você canta um hino e louva a Deus e evangeliza. Então a evangelização, ela é essencial. Nós temos a palavra evangelismo, que significa, quando a gente faz um curso de evangelismo, pastor, e aí traz vários irmãos para aprenderem a evangelizar. O evangelizar é quando você vai na prática, a ação de evangelizar. Evangelizar é um verbo e você vai evangelizar por N maneiras. Quando você consegue alguém para Jesus, você traz para a igreja e integra elas na igreja. Você traz de tal maneira, encaixa, coloca ali no seu devido lugar a criança junto com o grupo das crianças, o adolescente com os adolescentes, a senhora com as senhoras, e organiza direitinho. Aí ali, integrado, quando ele já se sente família, então agora ele vai ser discipulado e vai se integrar mais à medida que ele é discipulado. O discipulado ele pode ser feito através das lições de escola bíblica dominical, como pode ser feito em casa, quando as pessoas não podem vir à igreja, mas através da lição de escola dominical ou através de outros recursos, outros materiais importantes para o discipulado. Feito isso, então, agora nós temos uma evangelização completa, que é o evangelizar, o integrar e o discipular. Mas começa tudo fora das quatro paredes. As quatro paredes, elas é uma sequência para a integração e para o discipulado, mas o evangelizar tem que começar lá fora. Tem muitas pessoas que querem evangelizar aqui dentro, aí parece que está na contramão, né, pastor? Entende-se que os que já estão cá dentro já estão evangelizados, né? Então, só depende da integração e do discipulado, né, pastor? Exatamente, perfeito. Pastor, é interessante que o avivamento na missão da igreja local, ele compreende as missões locais, também as missões regionais, e a possibilidade dessas evangelizações e missões acontecerem na atualidade. Bem, o senhor teria algum método, algum meio, alguma coisa que pudesse ajudar nossos alunos da escola dominical a ir para a prática das missões locais e regionais, para que tenhamos resultados ainda maiores? Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos que auxiliam,
mas temos que tomar cuidado. A tecnologia, ela é muito distante. Quando Jesus nos chama para evangelizar, Jesus saía de casa em casa, ele enviou de 2 em 2, ele falou, vocês Quer saiam... dizer que a metodologia que o senhor mais recomenda é o corpo a corpo. Corpo a corpo. É ir de casa em casa, visitando, pregando, culto nas casas. Culto nas casas. Jesus deu uma autoridade tão grande, falou, quando você chegar num lar, você diga assim, paz seja convosco. A palavra paz seja convosco significa a presença de Deus chegou aí. Que autoridade Deus dá? É por isso que o texto bíblico vai dizendo que eles iam pregando e Jesus ia cooperando com eles e confirmando a palavra, cooperando e confirmando, quer dizer, cooperando e auxiliando eles, e a palavra deles não caía por terra, porque Deus confirmava. Então, quando você vai pregar o evangelho, é algo que está no coração de Deus, Deus vai junto com você. Milagres que você nunca viu, você verá, porque à medida que as necessidades surgem, Jesus ajuda você a resolver. Agora, eu preciso ter algumas estratégias, que é essa como o pastor está falando. Se você vai pregar nas casas, por exemplo, uma das estratégias que pode ser utilizado, eu chego, às vezes bato palma numa casa, eu nunca fui, não sei nem quem mora, e eu digo a eles... o senhor tem 5 minutinhos para a gente fazer uma leitura da Bíblia? Aí, se a pessoa recebe, fala, sim, pode. Aí eles falam, não, mas eu estou com pressa. Fala, não, mas só 5 minutinhos. E aí a pessoa permite. Você faz a leitura, se você vê que a pessoa está aberta e tal, você fala, se o senhor quiser, a gente pode fazer até uma oração. Aí a pessoa já aceita. Então, à medida que você vai falando, aí ele já abre a oportunidade e começa a fazer perguntas. E então, está feito o campo, uma pessoa que você nunca viu. Ou agendar um outro momento que ela estivesse mais disponível, né? Ou agendar, porque às vezes a gente sai para evangelizar, pastor, nós dividimos grupos, que às vezes saímos com violão mesmo, a gente pega um violão e um grupo, 3, 4 pessoas, num sábado, num domingo, no horário que tem mais tempo. Eu não toco, mas tem vários companheiros que tocam. Puta, e aí eles vão com a gente e a gente fala assim, aceita a gente tocar um hino? E as pessoas gostam muito. E às vezes no meio da rua, eu toquei muito hinos, cantei com os que tocam, no meio da rua mesmo, as pessoas começam a sentir a presença de Deus, aceitam Jesus ali mesmo. Outros não aceitam, mas já ficam seguros de ir à igreja. Então, é uma estratégia. Mas você pode, se você é mais tímido, você pode levar um folhetinho, entrega um folheto, fala, olha, já leu o que está ali no folheto, fala, olha, aceita um folhetinho, aqui está tratando sobre a vida eterna. Então, são recursos que você pode utilizar em praça pública, porque em todos os lugares onde nós chegarmos tem pessoas necessitadas. Às vezes a gente pensa que não, mas a estratégia que nós utilizarmos, Deus nos usa e alguma coisa acontece ali. Agora, repetindo aqui, as estratégias melhores é essa de marcar uma reunião no lar. Se é um amigo, você marca. Que dia que eu posso ir em sua casa? E fazer uma oração, fazer uma leitura na Bíblia. Hoje a gente está precisando tanto de Deus. E aí a pessoa já marca. Não, qualquer hora que você quiser. Bom, se qualquer hora, então vamos marcar logo para a semana que vem. Não deixe de agendar logo. Não perca a oportunidade. A pessoa disse que aceita, já marca na hora e fica fechado, o horário, tudo certinho, e depois você só liga para confirmar, tal hora nós estaremos lá. Não perca essa oportunidade, não fique na conversa de dizer, eu vou marcar, ou então vamos marcar um dia. Não, tudo bem, qualquer hora dessa, tal. Não, marque imediatamente e já comece a evangelizar. Uma das melhores formas. Que bênção! Aprendemos então que não há limites para a evangelização. Não há limites para a evangelização. A depender do local, a depender da pessoa, da profissão da pessoa, é a estratégia que o evangelizador terá que utilizar. A escola dominical é o melhor órgão para gerir essa questão de evangelização, independentemente do porte da igreja. É verdade que tem igrejas já com departamentos de evangelismo estruturado, parabéns, mas caso não o tenha, a escola dominical é esse departamento.
Então, tanto ela pode ir às ruas com cultos ao ar livre e também ir às casas com culto nas casas e abençoando todo mundo. A nossa experiência em Espigão do Oeste, a escola dominical, por exemplo, ela tem cultos evangelísticos aos domingos à tarde, quer nas casas, quer nas ruas. Temos cultos de evangelização. E durante a semana, nas quartas e nas sextas-feiras, que são os dias que não há culto no templo sede, mas lembrando que há culto nas congregações. Então, as congregações, elas praticam esse sistema de evangelismo em outros dias, porque os cultos são diferenciados. Então, a equipe do templo sede, ela tem essa estratégia para as segundas, as quartas, as sextas e aos domingos à tarde. Então, nesses dias, nós temos cultos em vários pontos de nossa cidade. As congregações também o fazem, mas é em dias alternados, porque nossos cultos são em dias também alternados. Então, o resultado é altamente positivo. Já finalizando a nossa lição, pastor, que o tempo passa muito rápido, nós temos no terceiro ponto o avivamento e as missões transculturais. Missão transcultural, ela tem a ver com evangelizar povos de outras culturas. O povo brasileiro tem uma cultura. Como o Brasil é um país continental, um país muito grande, nós temos subculturas aqui dentro. Pessoas ou comunidades com culturas diferentes. Se, por exemplo, conversar com a pessoa de um estado e a pessoa de outro estado, que não seja derivado um do outro, se perceberá que tem culturas, que tem modos de festas diferenciadas. Até mesmo a nossa fala, um carioca conversando e um sulista, por exemplo, tem muita diferença. Isso tem a ver com a nossa cultura. Não quer dizer que está mais certo ou mais errado, mas tem a ver com o modo que nós fomos criados. Então, a missão transcultural, ela serve-se para enfrentar culturas diferentes. Mas no nosso caso específico, não é tão diferente, pois ambos falam a mesma língua, moram no mesmo país, ou talvez em um mesmo estado, mas são comunidades que têm culturas diferentes. Então, o evangelizador também terá que ter ferramentas de trabalho diferenciadas, modos de abordagem diferenciados. E é isso que eu gostaria que o senhor nos auxiliasse aqui neste momento, para que todos os nossos assistentes pudessem compreender, e os que ainda têm dificuldade de trabalhar com missões transculturais, para que eles facilitem um pouco mais a vida e possam dar melhores resultados, inclusive essa questão linguística. É importante a gente entender que temos essas culturas diferentes. No Brasil, nós temos uma mesma alimentação. O Brasil é um país continente, mas a alimentação quase que de norte a sul é arroz, feijão, embora haja diferencial. Nós temos, por exemplo, as regiões mais retiradas, onde priorizam a mandioca, a farinha, e a alimentação, ela faz uma total diferença para uma pessoa que está trabalhando, por exemplo. E até uma oportunidade de o evangelizador convidar alguém para ir na casa dele para saborear um prato diferenciado. Desse jeito. E Deus dá entendimento e nós conseguimos fazer a obra de Deus de diversas formas. Paulo, quando está pregando o evangelho, de repente ele teve um sonho e o Espírito Santo falou para ele: passa para a Macedônia, que era a Europa ali, e ajuda-nos. Um rapaz clamando, pedindo socorro. Então ele entendeu pelo Espírito Santo que ele tinha que atravessar para o outro lado. Quando chega naquele local, ele já pensa em orar. Ele fala: tenho que descer, orar. Se sairmos do portão aqui, nós temos um rio ali, tem uma mata, provavelmente terá um espaço para a gente orar. E saiu ele e Silas e foram para a oração.
Quando descem, já encontram a irmã Lídia ali, uma senhora de Tiatira, e começam já a falar do amor do Senhor. E ela era uma vendedora, estava por ali, e de repente tinha uma casa já naquela região ali em Filipos. Começam a ouvir a palavra, o Espírito Santo toca, e ela aceita Jesus, ela e a sua casa, e diz: não, eu aceitei Jesus, eu quero que vocês não fiquem assim, abandonados, aí vocês não são da região, vocês vão ficar parando aqui em casa, vão ter como o refúgio de vocês aqui, depois vocês podem seguir pregando o Evangelho. Mas aí diz o texto que eles saíam para ir à oração. Onde eles iam? Provavelmente iam nessa mata, nesse local retirado, porque tem que ter um espaço para oração. A gente aprende aqui a necessidade da oração. E eles conseguiram pregar o Evangelho num lugar distante. Como foi que eles começaram o Evangelho? Desta forma. Então, nós temos N maneiras de pregar o Evangelho de forma transcultural. Agora, é preciso que nos informemos primeiro, façamos um curso, de repente, de missões, entendamos como que se processa a língua naquele local. Eu cheguei e fiquei perdido na Bolívia, porque fui às missões ali, mas eu não sabia falar o espanhol. Então, orei e falei: vamos orar, enquanto Deus não disser como que a gente vai fazer, nós não vamos parar, que nós viemos aqui para fazer alguma coisa, e os companheiros, nós fomos orar. Aí, orando, eu senti que nós deveríamos cantar e aprender uns hinos em espanhol. Aí aprendemos uns 2 hinos em espanhol, logo de início, depois aprendemos mais uns, mas através desses 2 hinos, nós escrevemos algumas frases, como se saudava as pessoas e convidava para o culto à noite e pedia permissão para cantar um hino. E cantava um hino e dizia: olha, na igreja nós estaremos hoje à noite, e tem tradutor lá. E assim nós fizemos. Eu sei que umas 20 pessoas aceitaram Jesus nesta vez. Então, você chega num local que é transcultural, ore a Deus, peça direção, mas eu posso já sair daqui me prevenindo, estudando a língua primeiro, lutar para saber que comida, a alimentação lá era muito difícil, diferente daqui. Então, alguma coisa a gente conseguia se alimentar, mas dependendo do local onde você vai, você não consegue comer nada. E aí? Deveria ter estudado aqui primeiro, para poder já ir saboreando alguma coisa semelhante ao que está lá, para que chegue lá, senão terá que retornar. Nós não vivemos sem alimentação. Então, outro caso, pastor, até questão doutrinária. A pessoa chega no outro país e há situações de uma região onde as mulheres não usavam a roupa na parte de cima, então ficava com os seios descobertos. E a pessoa, o missionário pregando, e depois que algum aceitou Jesus, ele não tinha noção do assunto e pediu para que elas passassem a usar roupa como nós usamos, né? A ignorância da pessoa. E aí elas então imaginaram que ele estava com má intenção, com cobiça, coisa assim, falou assim: infelizmente o senhor falou muito bem, a gente ouviu o evangelho, mas a gente não quer mais você aqui. Então o missionário teve que retornar, porque não soube entender a situação local da região. Então nós precisamos ter essa noção quando vamos sair a outros estados e muito mais quando forem outros países. Mas o evangelho precisa chegar, pastor, em cada uma dessas regiões, e Deus tem estratégias para cada um de nós. Mas eu acho que essa sua primeira ideia, aliás, estratégia, ela é a mais apropriada. Deixar que Deus dê ao missionário a orientação correta. Nem sempre os métodos humanos são os melhores, talvez por mais fácil que seja, mas a estratégia do Espírito Santo, ela é infalível. Infalível. Eles, sem conhecer a língua, apenas foram convidando as pessoas, e no culto à noite, mais de 20 decisões, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Quer dizer, o doutor em evangelização é o Espírito Santo. Confiemos a Ele no nosso trabalho. Se Deus lhe chamou para as missões transculturais, fique tranquilo, deposite-se às mãos de Cristo, que com certeza Ele cuidará de você e te ajudará.
Paulo mais Silas, Paulo mais Barnabé, Paulo e mais outros irmãos que o acompanhavam, fizeram grande trabalho naquela região da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, porque Antioquia era uma igreja considerada uma igreja de evangelização transcultural, ou ela desenvolvia missões transculturais, ela ia além do seu território, além da sua língua. O missionário cheio do Espírito Santo, ele ia e o Senhor Deus ia cooperando com ele, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. O Senhor os acompanhava, e de modo que almas, pessoas se convertiam e vinham a Cristo e o recebia como seu Senhor e como seu Salvador. O comentador ele finaliza dizendo que é necessário então que nós clamemos por avivamento para que nós tenhamos o necessário para desenvolver missão transcultural e missão regional. Tanto a missão regional quanto a missão transcultural, ambas precisam do avivamento do Espírito Santo, inclusive as missões locais. No local, a igreja tem um papel fundamental, é onde ela tem a sua base, a sua estrutura, e essa base tem que estar forte para que ela consiga manter alguém em outro local, em outra região, senão ambas as obras vão perecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos faça cada dia mais missionários. Que a chama de missões, a chama da evangelização arda em nossos corações de um modo fervoroso. Pastor Eliseu, chegou a hora da oração, dos agradecimentos finais e de nosso encerramento. Eu gostaria de confiar essa tarefa ao Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus possa continuar nos abençoando. A nossa lição nos diz que nós temos regiões aí da Europa, dos países da Ásia que enviaram os missionários e que nós tivemos o privilégio de ter o evangelho aqui, mas começou por lá, e que lá o evangelho foi varrido por algumas razões, e esses países estão precisando, alguns deles, de uma evangelização urgente. Nós temos uma janela chamada 10x40, nós temos alguns espaços no mundo que ainda dependem muito de evangelização. Então, que nós clamemos ao Senhor para que Ele desperte o coração dos nossos pastores, dirigentes, o nosso coração para fazermos a obra missionária da evangelização aqui, mas fazermos lá e até aos confins da terra. Não se esqueça dos presídios que podem ser feitos. Você pode se organizar aí na sua cidade, fazer um trabalho nos presídios. Nós temos aqui várias pessoas aqui, até obreiros em Cacoal, que saíram lá de dentro dos presídios. Você pode fazer visita no hospital, vai ao hospital, anuncia a palavra ali, a pessoa aceitou Jesus ali naquela situação difícil, pega o endereço dele, depois vá à casa dele e faça um evangelismo também desta forma, e assim vamos cumprir a nossa tarefa, vamos deixar que o Espírito Santo aqueça a nossa vida, seja também um contribuinte com missões, se envolva com isso, porque se você orar, contribuir e ir, ou pelo menos fazer algumas dessas ações, você estará sendo cada dia mais despertado pelo Espírito Santo, e Deus vai estender esta obra através de você e através dos que estão em seu entorno, e nós teremos então uma ação avivada para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso pastor Nelson, Deus abençoe toda a mesa diretora que nos proporciona condições para estarmos aqui transmitindo esses subsídios da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada pastor presidente, cada superintendente de Escola Bíblica Dominical, cada aluno que para assistir essas aulas e que se esforça para tirar da teoria e levar para a prática este avivamento, os ensinos que estão aqui sendo transmitidos, porque como nunca é urgente que nós vivamos a prática do Evangelho no nome do Senhor Jesus. Ore conosco. Querido Deus, obrigado por mais esse instante. Graças a Deus.
que a tua presença continue conosco, na vida, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui ministrando estas palavras, que é a tua palavra, e também, Pai, na vida dos que estão do outro lado, que têm as suas classes, que têm as suas congregações para atender, seus campos. Ó meu Deus amado, que olham para o mundo e que veem, Senhor, que os campos estão brancos para a ceifa. Ah, Pai, não é fácil, Senhor, ser um ganhador de almas, mas a tua palavra diz no Salmo 126, dizendo que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ah, Pai amado, esteja, Senhor, de uma forma maravilhosa, cuidando, Senhor, de cada um de nós e despertando, Senhor, este fervor, este avivamento nas nossas vidas, porque queremos ganhar o maior número de pessoas para o reino celestial, em nome de Jesus. Amém.